Sabe de uma coisa? Quando você se acostuma com essa mediocridade, ela pode ser muito perigosa, porque você pode acabar rebaixado. E é o seguinte, cara. Será que é proibido tirar o Luciano desse time do São Paulo aí? Tá proibido. Porque dois técnicos que tiraram, Crespo e Dorival, tiraram o Luciano e foram campeões no São Paulo. Só que eles estavam desempregados quando o Zubeldia vivia a sua pior fase, ridícula e patética, como ele é como técnico, no São Paulo, e aí os caras não puderam voltar, nem o Crespo e nem o Dorival. Então será que é uma coisa? Ou você escala o Luciano ou você vai cair ou não poder voltar? Não sei, sinceramente não sei. Mas alguma coisa está acontecendo de muito errado no time do São Paulo, e aí eu vou entrar também num assunto que é muito duro para alguns aí. O que esse time treina, cara? O que esse cara faz no treino? O São Paulo tem mesmo que fechar o treino, porque nós não podemos ver o que esse debilóide faz aí no treino do São Paulo, não. O que esse debilóide faz no treino do São Paulo é uma coisa que ninguém pode ver. Porque senão como é que vocês vão justificar, sustentar essa narrativa de que o time do São Paulo o trabalho é bom? Se ele toma um vareio do Mirassol dentro de casa, é um vexame atrás do outro se não pegar um time de Série C ou D. Se não pegar um time de Série C ou D, ou esses times meio amadores aí como Alianza Lima, Libertad, Tadieres, é meio amador, né? O jeito que eles jogam, tudo brigando pra não cair em seus respectivos países. Então, quando a gente pega esses bônus round, lembra do bônus round? É um que você fica batendo num saco de pancada, num carro, você fica sozinho batendo. Você pega um bônus round pra bater sozinho, aí o trabalho funciona. Agora, um time patético desse aí, com um treinador microscópico, de tão minúsculo, uma pulguinha, um vermezinho que você não enxerga em lugar nenhum, desse tamanhozinho pra vir pro São Paulo e ainda ser mantido e com narrativas canalhas ainda de safados que querem ver o São Paulo rebaixado, aí fica muito difícil de justificar. E quando você pega o Mirassol e você é humilhado em pleno Morumbi, humilhado, não mude as palavras, o São Paulo foi humilhado. O São Paulo teve o goleiro Walter do Cuiabá, rebaixado com o Cuiabá, Reinaldo rebaixado também com o Cuiabá. Esses caras aí rebaixados, Cleison, o Reinaldo não lembro, esses caras rebaixados com o Cuiabá que estão no Mirassol hoje, que ganharam do São Paulo, o Reinaldo não teve um cara que driblou ele. E o Walter não teve uma defesa que teve que fazer. Nenhuma defesa. Se alguém podia fazer 3, 4 gols, era o Mirassol. Então nós somos humilhados aqui no Morumbi e não tente distorcer. Não tente distorcer. O Zubeldia, ou o Cubreiras ele tinha que ser demitido hoje. Né? Esse Max Cubreiras ele tinha que ser demitido imediatamente. Mas agora. Mesmo que o Zubeldia não seja demitido, o Cubreiras ele tinha que ser demitido imediatamente. Porque esse cara se provou o maior inútil da história do futebol contra o Atlético Mineiro, Copa do Brasil ano passado. E ele se mostra hoje o maior inútil do futebol mundial contra o Mirassol em casa. Então um cara desse ele não pode aconselhar o Zubeldia. Se o Zubeldia só fica, se ele ficar, manda os dois embora imediatamente. E nós temos que falar de um técnico aí que pode vir pro São Paulo também, tá? Temos que falar de um técnico que pode vir pro São Paulo agora, já que essa diretoria desgramada aí, que quer rebaixar o São Paulo, quer rebaixar. Eu tenho pra mim que quer. Eu penso que quer. Que não pode tirar o Luciano do time, que deve querer rebaixar o São Paulo para poder continuar comprando Juan Stressoldes e Marcos Antônios à vontade. Né? Perde, troca tudo, compra caras inexplicáveis que custam 50 milhões para vir pro banco de reservas. Não me fale que tá sem dinheiro também, tá? Não vem falar que tá sem dinheiro também, não, porque você compra cara pro banco de reservas. Gasta 50 conto para caras do banco de reservas. Não pode demitir Luiz Zubeldia porque tem que pagar uma multa de 3 conto. E aí você compra 51 milhões em 2 reservas. Dinheiro tem. Dinheiro tem nessa palhaçada aí. Deixa um like aí. Se você quer o Zubeldia demitido hoje. Hoje, sem ter ido lá no Morumbi, você quer ele demitido hoje, chega nesse like aí. Comenta comigo. O próximo técnico que eu vou falar aqui. É uma sugestão. Mas pode ter um fundinho de realidade também. O time do São Paulo, ele pega o Mirassol em casa hoje. Eu não vou ficar falando jogador por jogador. Vou falar só do Luciano, do André Silva. O Luciano, ele é um jogador que, quando o Oscar voltou, ele teve que voltar. Quando o Oscar estava machucado, o Luciano não jogava, né? Era Matheus Alves, certo? É isso? Vamos lá! Quando o Oscar estava machucado, o Luciano ficou no banco do Matheus Alves. Assim que o Oscar voltou, o Luciano voltou junto. Isso é um mau caratismo desgraçado. Isso é um mau caratismo
muito presente na nossa vida. É olhar pra cara do Oscar e falar, coitado do Oscar. Assim como o Rames Rodrigues, ele teve um processo de fritura aqui dentro, mas todos os outros meias, e o Lucas também, é que o Lucas é mais rápido do que o Oscar e o Rames, então ele consegue jogar na ponta direita, né? Mas enquanto isso, não vai jogar no lugar do Luciano. Não vai. Fomos feitos de trouxa. Quando o William Gomes começou a jogar no São Paulo, nós fomos feitos de trouxas. Quando o William Gomes joga no São Paulo, porque ele foi usado de bode expiatório, ele jogou 35 minutos contra o Botafogo, e ele sai no primeiro 35 minutos na Libertadores para ser culpado. Culpado. O que acontece agora é um Matheusovski que nunca jogou mal ser escanteado e o Luciano voltar juntinho com o Oscar para atrapalhar o Oscar. O Oscar nunca jogou de meia atacante no time de São Paulo sem essa escavadeira aí. Essa escavadeira do meio campo, esse peso, essa caçamba. O cara é um pesado, cara. O cara é um pesado que quando joga no ataque faz gol do Náutico. Faz gol no Náutico. Mas quando joga no meio campo, ele atrasa o lado do time do São Paulo inteiro. Não acerta uma jogada. Qualquer meia do Mirassol é muito melhor do que o Luciano na meia. Mas nós temos o Oscar, né? Que se tivesse ido pra qualquer time, tava jogando como meia. No São Paulo, foi o grande erro da sua vida ter voltado pro time de São Paulo, viu, Oscar? O grande erro da sua vida que você poderia cometer era ter voltado pro São Paulo. Porque aqui, pra você jogar, você vai ter que pedir bênção pro Luciano. Vai ter que pedir licença pro Luciano e pro Zubeldia. Quem são Luciano e Zubeldia aí fora, não sei. O Zubeldia, o que eu sei é que na Argentina ninguém deu oportunidade pra ele trabalhar, não. O Lanús, que ele cresceu, que é um time... Não é ninguém. Se você piscar o olho agora e eu falar, o Lanús... time do Equador, você não vai lembrar. Você não sabe que o Lanús é da Argentina, ou que é do Paraguai, ou que é do Uruguai, ou que é do Chile, ou que é do Equador. Você não sabe de onde é o Lanús. Ninguém sabe. Só no Lanús que ele nasceu pro futebol, que ele é equipe de base, que ele foi capitão aos 24 anos e depois que ele saiu, ele virou técnico com 24. Só no Lanús ele pôde trabalhar no país dele, que é a Argentina. O Lanús é da Argentina e o Zubeldia também. Ele foi para Guayaquil, pro Barcelona de Guayaquil, no Equador. Ele foi pro LDU, no Equador. Ele não trabalhou na Argentina, só no Lanús. Porque ele não é nada. Ele não é um cara pra Boca Juniors, pra River Plate, pra Independente. Ele não é. Pro News Old Boys, os times de tradição lá da Argentina, ele não é. Ele é do Lanús. Na Argentina ele não tem trabalho, não. Ninguém sabe quem é Zubeldia na Argentina, não. Ninguém. Aqui no Brasil ele é endeusado. Um cara que não ganhou mais que o Lisca. Um cara que nunca fez mais do que o Guto Ferreira. Ele é um Jair Ventura, um Alberto Valentim no máximo. Não passa disso, não. Só que ninguém tá endeusando o Alberto Valentim. Ninguém tá endeusando o Jair Ventura. Mas os Zubeldia estão endeusando, vai saber o porquê. O técnico dos mais patéticos que eu já vi na minha vida. É repugnante, é nojento. Sabe, dá nojo de ver o time do São Paulo contra o Mirassol. Mas isso não é um acontecimento isolado. Você aí que não comprou o barulho do invicto. Oh, tô invicto. E você que comprou o barulho do tô invicto. O que comprou e o que não comprou, os dois. Vou te falar um bagulho. Quando o São Paulo empata com o Botafogo, empata com o Palmeiras, empata com o Atlético Mineiro lá, empata com o Cruzeiro. Nossa, invicto. Fez muito. São Paulo não tem elenco, fez muito. São Paulo empata também com o Sport. Empata também com o Ceará. Ganhou do Santos e do Grêmio, que foram eliminados para CRB e para CSA.
na Copa do Brasil, os dois foram eliminados, Santos e Grêmio. Nós ganhamos porque o Rafael fez milagre no último minuto lá, fez defesa impressionante contra o Marlon do Grêmio, fez duas impressionantes contra o Santos, até no último minuto. Por isso nós ganhamos. E quando nós empatamos com o Sport, que tem 2 pontos e um foi em cima da gente no Morumbi, é claro que é porque o São Paulo pratica antijogo. Antijogo. São Paulo ganha do Tajeres fora, ganha do Libertad fora, ganha do Alianza Lima fora. E empatou com o Libertad em casa e empatou com o Alianza Lima em casa. Por quê? Porque lá, na casa dos caras, os caras se viram na obrigação de ganhar. Vieram pra cima, nós fizemos golzinho. Aqui no Morumbi nós não ganhamos, porque é antijogo. É ficar parado sem querer fazer o gol, pra não tomar. Então acaba que o São Paulo empata com um técnico desse nível aí. Técnico do Lanús, do Barcelona de Guayaquil. O técnico que mais empata talvez na história do São Paulo, porque ele pratica antijogo. Não se iluda, não é um futebol legal, não é um futebol pra ganhar, é um futebol pra empatar. É antijogo. O São Paulo vai ser rebaixado com esse cara aí. E vai ter gente aplaudindo. Tá ótimo, o São Paulo é isso mesmo. Vai lá assistir na televisão. Não, o São Paulo é isso mesmo. Você já mudou de ideia, Zubeldia? Você já mudou de opinião? Vai assistir lá. O time do antijogo vai ser rebaixado no Brasileiro. Nós ganhamos de 2 times hoje que são patéticos, que são Grêmio e Santos, que foram eliminados na Copa do Brasil por CRB e por CSA. É isso. São as 2 vitórias que nós temos do Brasileiro. Nós vamos ser rebaixados. Com esses caras aí na televisão aplaudindo que nós ganhamos do Náutico. Vai lá, mudou de opinião do Zubeldia, ganhou do Náutico. Olha lá, olha lá, olha lá. Retardado. O cara, o jornalista, pelo amor de Deus, não é você torcedor que tá aqui comigo, né? O canalha, um fascínora da palavra aí, um maldito, que abre um discurso pós-empate contra o Ceará. Olha, o São Paulo segue invicto, invencibilidade, o São Paulo segue invicto. Você acha que um cara desse quer ter o bem? Fala sério. Empatou com o Ceará. O São Paulo segue invicto. Você acha que um cara desse quer o seu bem? Vamos lá. Você acha que um cara desse quer o bem do São Paulo? O inconformismo, no momento desse aqui, é um grito de socorro que nós estamos dando. É um pedido de ajuda pro conformado Júlio Casares e pro todo incompetente Carlos Belmonte, os 2 responsáveis pelo apequenamento do São Paulo. Eles contrataram o Oscar, o Lucas, que vieram meio que porque são paulinos, né? Mas eles contrataram o Alan Franco, renovaram com o Arboleda, tem o Enzo Dias, contrataram o Rafael. Eles têm o melhor meio-campo do Brasil com Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas. Tinha o Caleri, que machucou, contrataram o excelente Ferreirinha. Time tem, cara. Puta timaço. Aí os caras chegam do nada e colocam na mão do Zubeldia e do Carpini. Talvez para pôr o Luciano. Talvez porque Zubeldia e Carpini não mexam com o Luciano. Será que é isso? Parece, não parece? Não bota fé nesse tipo de coisa não, cara. Não bota fé. Não bote fé. Não acredite neles. Não acredite em quem fala que o trabalho do Zubeldia é ótimo, porque é o pior trabalho do mundo. Não é o pior do mundo, mas é um dos piores trabalhos do mundo. É um trabalho de desesperança. É um trabalho que ele te tira a vontade de assistir futebol. Já percebeu isso? Que você, que olha no meu olho aqui agora, nunca esteve tão desinteressado no São Paulo como agora. Você está desinteressado no São Paulo agora e tem um motivo, chama Luiz Zubeldia, Júlio Casares e Belmonte. São 3 motivos. Quando ganha, não ganha título. Quando empata, tá invicto. Quando perde, é normal, o São Paulo é isso mesmo. Bota fé nisso não. Não abraça não. São malditos, cara. Esses caras que querem o São Paulo rebaixado, eles são os malditos. Pode ter certeza disso aí. Belmonte tá comprando o Tressório e o Marcos Antônio gastando 51 milhões de reais do São Paulo. Acho que são essas cifras aí. Pra colocar os 2 no banco de reservas. Daqui a pouco tá igual o Nicão e Gabriel Neves, emprestando. Igual o Galupo, tá emprestando. Orihuela, tá emprestando. Paga pra emprestar. O pior trabalho do diretor de futebol de todos os tempos. O muito foda aí do Belmonte.
O que vem a público elogiar o trabalho do Zubeldia é que ele esconde. São Paulo esconde o treino, fecha o treino, não filma o treino, não pode ver o treino. Mas é um trabalho muito foda, porque nós ficamos em sexto do Brasileiro ano passado. Perdemos a Libertadores sem perder, né? Como dizem, que tá invicto. E perdemos a Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Aí agora nós estamos ganhando a Copa do Brasil do Náutico. E não quiseram trazer o Dorival de volta, que era o cara que tinha ganhado a Copa do Brasil. O Dorival estava no mercado. O Crespo está no mercado. Tudo ruim, né? O Dorival não ganhava jogo fora de casa. Nossa, Dorival. O Crespo treinava diferente. Então, nossa, Crespo. Vitor Pereira ia ganhar a Copa do Brasil com o Corinthians. Um Corinthians desmantelado. Foi garfado contra o Flamengo, por isso não ganhou. Vitor Pereira seria uma grande opção para caras que querem aí talvez um português, né? Jorge Jesus, claro que sim. Vai ganhar muito. Jorge Jesus ganha muito. 2 milhões e meio por mês, Jorge Jesus, talvez. 2 milhões e meio. Nossa, ganha muito. Teve um momento que nós olhamos pro banco de reserva do São Paulo lá, que a câmera filmou. Tava o Luciano com pano. E o Wendel. Eles estavam assim. O Wendel ganha mais ou menos 1 milhãozinho por mês se bobear, e o Luciano também. Não sei quanto ganha cada um, mas cada um deve ganhar 1 milhãozinho por mês, perto disso. Com os bônus, prêmio, deve dar 1 milhãozinho por mês. Nós não podemos ter um Jorge Jesus, temos que ter esse maluco aí, esse Zubeldia, porque do nada nós estamos pagando quase 2 milhões por mês, que acho que deve ser a folha salarial do Mirassol, para o Wendel e Luciano. Um que não veio para jogar e o outro que só atrapalha. Você acha que é razoável isso aí? Vitor Pereira. Foi uma inscrita do canal que ficou me sugerindo o Vitor Pereira. Eu sempre gostei. E ele fez um trabalho excelente no Corinthians, sim. Saiu fora. O Vitor Pereira hoje ele está no time desde dezembro de 24, Wolves, treinador. Não sei nem se trabalha, está trabalhando, né? Vitor Pereira seria uma opção? Seria. Assim como o Jorge Jesus. Então acho que demitir hoje o Zubeldia e trazer o Jorge Jesus não é um conto da carochinha. A própria patrocinadora do São Paulo, ela quer hoje uma cereja do bolo. Um cara do nível do Oscar. Quem que pode ser mais do nível do Oscar senão o Jorge Jesus? Você vai treinar o Oscar e o Lucas Moura? Você vai colocar o Oscar e o Lucas Moura na mão do Carpini, do Zubeldia? É claro que vai dar errado. É óbvio que vai dar errado. Você tem que entregar esses caras na mão de um técnico. Não é para trazer o Barcelos da base. É o Jorge Jesus que vai tratar o Luciano com o devido escárnio que ele merece, não como pessoa, mas como meia. Você vai ser meia na sua casa. Você vai ser meia lá longe. Você não vai ser meia aqui, não. Aqui é o Oscar que é meia. O Oscar que estava na pré-lista do Ancelotti, da seleção brasileira, nós temos que olhar agora e ver que o Oscar tá de boa, ele virar volante. O Oscar deve estar machucado hoje, ele saiu do intervalo. Por causa de um suposto controle de carga. Controle de carga. Um cara que correu 90 minutos contra o Náutico. Num campo náutico. Num campo encharcado. Num campo que a água cobriu o gramado, na meia esquerda do que o Oscar atacava no segundo tempo. E ele ficou lá. Aí hoje, ele sai pra controlar a carga. Deve ficar uns 7, 8 jogos fora aí, talvez. Se machucou, lógico. Se é que ele machucou, lógico. Então, assim, temos que ter um técnico. Demita o Zubeldia hoje. Demissão do Zubeldia imediata. Demita esse técnico hoje. Agora. E tragam um Jorge Jesus, um Vitor Pereira. Querem um português, eu tô sabendo que querem um português lá.
Já que a Argentina do Crespo não vai voltar, e já tivemos aí esse Zubeldia, essa coisa aí, como técnico do São Paulo por muito tempo. Que tal agora um português, talvez, que fazer o que o Flamengo fez aí com o português, e o próprio Palmeiras, e o próprio Corinthians. O Corinthians, ele trouxe o Vitor Pereira e era para ser campeão da Copa do Brasil. Ou não era? O Flamengo não garfou o Corinthians na Copa do Brasil? Garfou sim. Precisamos imediatamente de mudança. Vocês pararam para perceber que o Rian Francisco não joga? E agora, contra o Tadjeres, a babinha em casa, o André Silva forçou um cartão ali reclamando que o juiz tá suspenso para jogar contra o Bahia, nosso próximo jogo do Brasileiro. Então o André Silva deve jogar contra o Tadjeres, Libertadores, pro Rian jogar contra o Bahia lá na Fonte Nova. Tá justo isso? Pra queimar o moleque depois? Tá justo isso pra você? Te parece plausível, razoável? Honesto? Te parece honesto? Eu sei que não. Nem pra mim. Demita essa besta hoje! Vem, Jorge Jesus. Venha, Vitor Pereira. Qualquer um. Mas venha. Urgente. Um abraço. Até a próxima. Valeu!